Olá, mais um devocional forte. Estamos aqui na parte 7. Lembrando você que tem todos os devocionais aí no YouTube da igreja, dividido ali por partes, parte 1, parte 2, parte 3, e já estamos na 7. Iniciamos esse devocional dia 1º de janeiro. Ano novo nós começamos e hoje nós estamos no dia 7 de março. Já está passando muito rápido e eu sou muito grata ao Senhor por você que está fazendo esse devocional junto comigo. Hoje, no dia 7 de março, o nosso tema desse devocional é O Jardim do Coração. O Jardim do Coração. Hebreus 12:15 nos diz assim: Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Uma pessoa perturbada perturba muito, porque uma pessoa ela não consegue ficar perturbada sozinha. Ela vai contaminar, ela vai perturbar muitas pessoas ao redor dela. Então a gente precisa fazer o quê? Cuidar, para que ninguém se exclua da graça de Deus. Porque uma pessoa perturbada é uma pessoa sem a graça de Deus. Então nós precisamos cuidar para que ninguém se exclua da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Porque se uma pessoa está perturbada em algum lugar, muitas pessoas se perturbarão por causa da perturbação da perturbada. Olha aí que trocadilho. Quando eu era menina, muitas vezes recebia a tarefa de arrancar ervas daninhas. Eu estava sempre com pressa de fazer logo e acabar para poder brincar. Em meu descuido, eu muitas vezes arrancava o topo da árvore em vez de puxá-la pela raiz. Eu tinha de furar a terra para conseguir pegar a base, mas não queria mexer com aquilo. Sem o caule e as folhas, eu pensava que a planta morreria e que minha mãe nunca saberia o que havia no subsolo. Eu espalhava a terra com o ancinho sobre os cotocos retorcidos e ia embora. Algumas semanas depois, outra erva daninha estava em seu lugar. Era menor do que a original que eu arrancava, mas agora possuía um sistema de raiz incrivelmente teimoso. Minha mãe me mostrava que não seria necessário cavar em torno da base da planta e expor a raiz suficiente para conseguir-lhe a pegada mortal. O começo foi como uma tarefa fácil, agora se tornara uma batalha tediosa. Quantas vezes fazemos a mesma coisa com o jardim do nosso coração? Ela era uma criança que a tarefa dela era tirar as ervas daninhas do jardim. Quem cuida, quem tem um jardim, quem tem um pedacinho de terra, sabe que sempre nasce, a gente não sabe de onde que eles vêm. Mas sempre aparece aqueles matinhos ali no meio das plantas, né? Ninguém plantou, mas ela nasce ali. Então, geralmente, quando... Opa! Virou aqui, peraí. Geralmente, quando precisa fazer essa limpeza, aí confia esse trabalho às crianças, né? Porque é um trabalho ali que você tem que ficar puxando, né? E até uma criança se entediou. E não adianta tentar tirar só as folhas e a base. Se você não puxar ela com uma certa força até o ponto de sair a raiz, aquela erva daninha ela vai nascer de novo. Ela vai criar força de novo, ela vai se regenerar ali e a raiz dela vai ficar mais profunda ainda. Então, tem que tirar essas ervinhas, essas plantinhas que nascem aí sem ser chamados, elas simplesmente nascem. E quantas vezes a gente faz isso no nosso coração? Quantas vezes alguma coisa que nasce sem a gente querer? Ninguém pensa assim, eu vou ficar com inveja de fulano. Ninguém pensa.
Ninguém planeja ficar com inveja, ninguém planeja ficar com raiva, ninguém planeja ficar cobiçando, ninguém planeja. Simplesmente isso nasce. E a hora que a gente percebe ela, a gente precisa arrancar. A gente não pode deixar ali, a gente não pode puxar só as folhinhas, a gente precisa arrancar com a raiz, para que ela não venha ficar ali contaminando, né? Contaminando. Quantas vezes fazendo a mesma coisa com o jardim do nosso coração? Satanás deseja plantar sementes de desesperança, de pensamentos errados, ou de raiva em nós, até raiz de amargura, que sufoque as mudinhas nutritivas da palavra de Deus. As ervas daninhas crescem mais rápido e facilmente do que as plantas. Elas são plantas selvagens que viajam livremente, adaptando-se a qualquer tipo de solo que encontrarem. Por outro lado, as sementes vivas das frutas e vegetais devem ser cultivadas de modo cuidadoso, sendo facilmente sufocadas pelas ervas daninhas que cercam ou por condições erradas de solo. Isso aqui, quem entende bem disso aqui é quem lida com a terra, né? Quem planta ali, nem que seja ali uma cebolinha, tem ali o seu, esqueci como é que chama, mas tem ali o seu pedacinho que cuida, né? Tem a sua horta, tem o seu jardim, e sempre tá ali, tá a cebolinha, mas tem um mato que você não sabe o que é. E se você deixar ele ali, ele vai criando força, ele vai crescendo, ele vai se multiplicando a ponto do quê? De sufocar as plantinhas que você cuida. A gente tinha, na outra casa que eu morava, tinha um pedaço de terra, 1,5 metro mais ou menos, e a gente tinha ali hortelã. Aquele hortelã ficou bonito, ele forrou, até que começou a nascer umas moedinhas pequenininhas, parecia um trevinho, mas forrou aquele espaço ali de uma forma que sufocou o hortelã. E aí, para a gente tirar aquelas ervinhas pequenininhas, alguns hortelãs acabaram sendo puxados também. E hoje você vai ali na casa do meu irmão, que ele mora lá, não tem hortelã. Que foram tirando tantas ervas daninhas que sobrou um hortelã, assim, um outro ali, muito pouco. Mas não era aquele, forrava de hortelã, umas folhas grandes. Então aquela ervinha que apareceu ali, ela foi o quê? Sugando a força. E isso é o meu e o teu coração. O nosso coração é como o solo de um jardim. O nosso coração. E ele precisa ser cultivado, ele precisa ser protegido, ele precisa ser guardado, para que ele venha gerar o quê? Frutos de vida e não espinhos. Para que ele continue gerando frutos de vida e ele não seja o quê? Sufocado pelas ervas daninhas. Porque o coração é o centro da nossa vida. É o nosso jardim, ele tem que ser guardado. Por isso, toda erva daninha que você percebe ela ali, nossa, é pequenininha, inofensiva. Não, arranca ela com a raiz. Porque senão vai acontecer o quê? Ela vai sufocar o fruto que você está cultivando ali. Às vezes a gente está cultivando ali, né, o fruto do amor, da longanimidade. Aí vem ali uma ervinha daninha da o quê? Da ansiedade. Então, se você está treinando para você ser longânimo, para que você seja paciente, Satanás ele pode plantar uma erva daninha da ansiedade no teu coração. E se você não estiver apercebido, se você não for lá e arrancar isso, essa ansiedade ela vai crescendo, 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 daqui a pouco ela vira uma crise de pânico, daqui a pouco ela já está virando para uma depressão e a hora que você vê ela já tomou conta ali daquele espaço. Então percebeu alguma coisa que não é de Deus, que não é o fruto que você está plantando, não é o fruto que você está cultivando, se tem alguma coisa ali estranha no meio, arranca, não deixa criar força, porque se criar força depois é difícil tirar, e para tirar muitas vezes a gente vai arrancar o fruto junto. Então já tem que identificar, não, isso daqui não é o fruto que eu estou cultivando, então eu preciso arrancar ele.
Raízes de amargura brotarão nos momentos mais inoportunos, quando for mais inconveniente tratar delas. Embora possa ser inconveniente, elas não devem ser ignoradas, porque se tornarão mortais se deixar sem um tratamento. Não se engane permitindo que fiquem sem controle e jamais retire a parte visível pensando que isso deterá a raiz. Percebeu algo? O que é que Deus está tratando com você hoje? O que é? Qual é o fruto do Espírito que Deus está tratando na tua vida hoje? É longanimidade? É amor? É paciência? É domínio próprio? O que é? Se tem algo nascendo aí no teu coração, na tua mente, que é diferente do fruto, porque em cada momento da nossa vida Deus está tratando alguma coisa comigo e com você. E muitas vezes o inimigo das nossas almas, ele vem que lança uma sementinha de uma erva daninha ali, que é o contrário do que Deus está tratando na nossa vida. Se a gente não percebe e já arranca isso, ela vai crescer, ela vai criar força, daqui a pouco vai estar tomado o teu coração e vai acontecer como aconteceu lá com o meu hortelã, foi sufocado. O fruto que nós estamos tratando, que o Espírito está tratando na minha e na tua vida, o fruto do Espírito, ele vai ser sufocado por essa erva daninha aqui. O inimigo semeou, porque eu não vigiei. Então, o nosso coração é um solo, é um jardim, que a gente tá o quê? Semeando, a gente tá cuidando, a gente tá o quê? É fazendo com que brote ali, gere frutos, e não espinhos, e não ervas daninhas. Nós estamos aqui buscando uma transformação, buscando uma mudança, e não permanecer da mesma forma, principalmente pior do que nós somos. Jamais. Isso são ervas daninhas e precisam ser tiradas da nossa vida, precisam ser arrancadas com raiz. Não se engane e permitido que fique sem controle. Jamais retire a parte visível pensando que isso deterá a raiz. Não irá, servirá apenas para fortalecê-la. Com muita frequência ficamos satisfeitos com a mera ilusão de que está tudo sob controle, em vez de permitir que o Espírito Santo faça um trabalho profundo em nós. O Espírito Santo, ele está o tempo todo trabalhando na minha e na sua vida. Quem cuida de terra, põe a mão na terra, que gosta de plantar, sabe que de tempo em tempo ele tem que ir lá e dar uma geral, arrancar tudo ali que não é flor, que não é fruto, que não é verduras, sei lá, que não faz parte, que não sabe de onde que veio. Eu não plantei isso, por que tem isso aqui? Então, arranca. De tempo em tempo, quem cuida de terra, quem planta... Gente, eu tenho uma plantinha aqui em casa que é uma suculenta. Dentro de um vaso, que parece um tamanho de um prato, assim, tem uma suculenta grande dentro. Tá cheio de plantinha ali que eu não sei de onde que veio. E é até ótimo essa lição, que amanhã eu vou gravar e vou postar para vocês lá no grupo. Para vocês verem. Porque, de repente, aquelas plantinhas pequenas que apareceram não sei de onde, está sufocando. E isso é no meu coração. Muitas vezes o inimigo, ele semeia coisas para sufocar o que Deus está atrapalhando, está gerando na minha e na tua vida. Então, a gente precisa estar atento, olhando sempre para o jardim do nosso coração. A gente precisa ter cuidado com as entradas. O que a gente deixa entrar dentro do nosso coração. O que a gente deixa ficar. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente vê. A gente precisa ser criterioso. O meu vaso ali é uma suculenta. Não pode ter nada ali, além de ser uma suculenta. Tá tirando o nutriente da terra, tá sugando a força dela. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vê, com o que a gente ouve, porque são as entradas. Tudo que eu vejo, tudo que eu ouço vai entrar de alguma forma para dentro do meu coração. E eu não posso permitir que entre nada além do que o Espírito Santo está tratando comigo e com você. Então, a gente precisa estar atento, ligeiro. Outra coisa, a terra do nosso jardim, a terra do nosso coração, ela precisa ser regada. Todo jardim precisa ser regado. Precisa ser regado. E a verdadeira força
que vai regar o meu coração, que vai regar o teu coração, a verdadeira fonte é a comunhão que nós temos com Deus. A comunhão que eu tenho com Deus, a comunhão que eu tenho com a palavra de Deus, ela vai manter sempre o meu coração regado da palavra, da misericórdia, da graça, da bondade, a ponto de que vai ser fácil de eu identificar aquelas ervas que estão ali intrusas no meu coração. Porém, eu e você, nós temos que assumir a responsabilidade de cuidar do nosso coração. Cada um tem um coração, cada um tem um jardim no coração, cada um cuide do seu coração. A gente precisa o quê? Saber o que está acontecendo dentro do nosso coração. O que é fruto ou é erva daninha que está ali? O fruto está ali, mas o inimigo tem semeado a erva daninha e você tem percebido? E você vai deixar ela tomar conta? Então, cada um é responsável pelo próprio jardim interior. Cada um é responsável pelo próprio jardim do coração. Cada um é responsável para identificar o que é fruto e o que é erva daninha que o diabo tem semeado. E cada um é responsável para tirar com a raiz, puxar com a raiz. Cada um é responsável pelo seu próprio jardim interior. E cada um é responsável por permitir que Deus remova o que é bom e o que é ruim do nosso coração. E que o próprio Deus plante a sua palavra em nós. E que o próprio Deus transforme, muitas vezes, esse jardim que está duro, que está ali, não vê cuidado, está ali tomado de mato, está ali tomado de erva daninha, está ali tomado de ruindade, porque tem gente que tem um coração cheio de ruindade. Então, cada um é responsável pelo seu próprio coração. Precisa pedir para o Senhor, olha como que está o meu coração e arranca tudo que tem aí que não provém do Senhor. Arranca tudo que tem aí que está sufocando o fruto do Espírito. Arranca, eu dou liberdade para o Senhor, tira tudo e plante frutos bons dentro do meu coração. Me ajuda a guardar o meu coração, me ajuda a guardar esse jardim secreto que é o meu coração. Temos que permitir que o Espírito Santo faça um trabalho profundo em nós. Nós precisamos pedir, sabe? Porque muitas vezes a gente acha, não, mas não é nada. Não, mas o Espírito Santo sabe. Então, quando você dá essa legalidade para ele, fala, Senhor, eu dou legalidade, tira tudo. O Senhor sabe, o Senhor está vendo. Então, tira tudo. Tira toda a erva daninha da minha vida. Assim, sejamos jardineiras vigilantes. Se detectarmos a amargura em nosso coração, ela tenta surgir em toda fase. Podemos levá-la ao mestre jardineiro, que nos ajudará a expor o sistema de raízes para destruí-lo. A palavra adentrará profundamente o solo do nosso coração e cultivaremos uma bela colheita. Jesus é o próprio jardineiro. Ele não quer deixar eu e você cheio de coisas que não vai agregar em nada na nossa vida. Ele não quer deixar que coisas do passado, coisas do presente, acaba sufocando a nossa vida, impedindo que a gente tenha os nossos olhos para o futuro. Então fale para esse jardineiro, fala para ele, fala para Jesus, pede para o Espírito Santo tirar tudo o que não for fruto, tudo que for erva daninha da tua vida, peça para ele tirar, em nome de Jesus, que assim nós vamos ter uma boa colheita, eu creio. Pai, ajuda-me a ser diligente no cultivo de minha alma, jamais temendo expor as raízes de amargura que possam crescer em mim. Alerta-me a cada pequeno broto e me capacita com tua força para arrancá-la desde a raiz, aquilo que não faz parte de mim. Eu sou forte quando cuido do meu coração como um jardim. Amém? Cuida do teu coração, porque ele é um jardim. E o Espírito Santo está fazendo uma boa obra. E nós vamos ter boas colheitas, em nome de Jesus.